Meu nome é Milton Siriaco Pinhataro, com gemudo Pignataro. Sou filho de Vicente Siriaco Pinhataro e Joana Gaspareto Pinhataro. Eu nasci em 19 de janeiro de 1944, na rua Visconde Guarapuava, aqui em Curitiba, bem lá no final, naquele morrozinho perto do viaduto que já existe hoje. Naquele tempo não tinha, claro. O, o meu a minha ligação com a música, com o rádio, com a televisão, eu acredito que começou desde nenê praticamente, quando eu já gatinhava. Por quê? Porque minha mãe e meu pai já tinham gosto pela música e viviam com o rádio ligado praticamente dia e noite. Naquele tempo, claro, não havia televisão. E eu já gatinhava, eu lembro muito bem das músicas clássicas, valsas, chorinhos, né? Que meus pais gostavam. Aliás, até peguei esse gosto por essa razão, com eles. Falando em rádio, a rádio naquele tempo era tão valioso, o aparelho rádio, o receptor rádio, que meu pai, quando se apertava, isso para os jovens que desconhecem isso, né? Ele se apertava financeiramente, ele chegava na Caixa Econômica e empenhava o rádio. O aparelho rádio era tão valioso, né? E depois de um tempo ele recuperava, pagava o empréstimo e de volta o rádio na prateleira. O meu gosto, então, por rádio e música já começou bem na infância. E continuou, mesmo crescendo, minha mãe ouvindo rádio, as novelas do Jerônimo, Herói do Sertão, coisas assim, da antiga Rádio Tupi, né? Em ondas curtas, a gente assistia lá do Rio de Janeiro. E, bom, fui crescendo, passei a ir para a primeira escola, estudei na escola Dr. Lisímaco Ferreira da Costa, na Água Verde, e morei ali perto, na rua Castro Alves, quando havia ainda muito barro naquela rua. Era até a Rua dos Sapos, na minha época. Era uma serenata de sapos à noite, principalmente quando chovia. Então, estudei no Lisímaco Ferreira da Costa, aí o primeiro grau, depois fui para a Escola Técnica de Curitiba, para o segundo grau profissional, profissionalizante. Ali também apareceu minha segunda fonte de inspiração pelo rádio e pela televisão, porque eu estudei eletrônica e telecomunicações, técnico, né? E nesse curso técnico eu montei, fazia parte da aula, da escola, do curso, montei um rádio receptor. Tudo bem, até aí nem muita novidade. Mas depois, o segundo projeto foi montar um transmissor de rádio. Um transmissor de rádio, aí montei, funcionou, passei a brincar de ser radialista, de fazer locução, botar músicas. Isso era ainda bem novo, 16 anos, 15 anos, né? Bem novo. Esse foi o segundo gosto pelo rádio. Aí o tempo passou, mais um pouco, e eu fui convidado, até deixo aqui o nome do saudoso, um radialista, eu não sei o nome dele, mas o apelido dele era Militão, o rei do violão. Existe hoje um colega Militão, mas não é este que aparece no rádio, no site, né? Nosso companheiro também. Mas era Militão, o rei do violão. Ele tocava violão, cantava, e ele me levou ao rádio para fazer a locução, a apresentação, os comerciais ao vivo. Então, foi o meu ingresso aí oficial no rádio, né? Passei a ser... Eu não ganhava nada financeiramente, mas passei a ser radialista, né? E mais um tempo passou, eu me interessei a conhecer outras rádios, na parte técnica daí, né? Eu passei a visitar a Rádio Guairacá, antiga Rádio Guairacá de Curitiba. E ali passei a fazer operação, né? Fazer sonoplastia, operador de som. Naquele tempo até era gostoso fazer sonoplastia. A gente praticamente animava o programa, né?
era bem movimentado. A gente fazia os efeitos sonoros e, bom, enfim, ali fiquei um bom tempo na sonoplastia, mas paralelamente também eu entrei na televisão. Entrei na televisão no Canal 6, que praticamente é um capítulo à parte, mas eu vou colocando tudo junto. Na televisão, eu já era formado em eletrônica, né, como eu citei, mas o interesse era grande em entrar na televisão, que a primeira oportunidade que tive, eu ingressei como contra-regra, que, aliás, continuo sendo contra até hoje, né? Fiquei lá um tempo como contra-regra, trabalho interessante, ativo, né? Eu era contra-regra artístico. Existia o contra-regra comercial naquela época porque os telas comerciais eram ao vivo. Então, os contra-regras artísticos, digo, comerciais, eles montavam geladeira, móveis lá no cenário da TV para fazer o comercial ao vivo. Eu já era, então, o contra-regra artístico. Eu proporcionava, ia atrás de objetos e tudo que fosse necessário para um cenário, como telefone, aparecer num teatro, árvore, né, já cortar uma árvore lá no mato, e assim, radiola, enfim, até esqueleto. Eu tive que conseguir esqueleto, né, naturalmente montado, para teatro lá, nossos colegas da época, produtores de teatro e de comédias, exigiam. Né? Então, foi interessante. Mas, devido ao meu conhecimento técnico, eu depois passei de setor para a área técnica como operador de vídeo, que não existe mais hoje em dia, como já citei no meu site, na minha página do site, hoje é tudo automático. Mas naquele tempo tinha que ficar cuidando de 3, 4 câmeras e mais do telecine, né, era bem corrido também, tinha que prestar muita atenção. Fiquei um bom tempo, mas ainda assim também, pelo meu conhecimento, pelo meu estudo técnico e com o apoio de algumas pessoas que me ajudaram a reconhecer o meu valor profissional, como o Brás, eu não lembro o nome dele inteiro, era Brás, era um carioca que passou um período na direção técnica do Canal 6, e teve um chileno que também me apoiaram, eu esqueci, não lembro o nome dele agora, né? Mas reconhecimento, me colocaram como auxiliar técnico. Então eu passei a dar assistência técnica, fazer plantão como técnico, auxiliar. Eu ainda continuei não digo sem ambição, mas a querer colocar minha prática, meu conhecimento, né? Coloquei isso à disposição da televisão. Por exemplo, eu ainda quando era nem técnico não tinha passado ainda, nem para auxiliar, eu ainda era operador de vídeo. Por exemplo, na época, se transmitia futebol ali da rua Marechal, ou era da 15, Marechal, não, da 15, antiga rua 15 de novembro, ali, que é calçadão, que era o desfile do carnaval naquela época, se transmitia futebol dali, ali para os estúdios no edifício Mauá, na José Loureiro, via micro-ondas, né? Um micro-ondas antigo, a válvula e tal. Numa determinada ocasião dessas, falhou o som. E não era falha do caminhão, era falha do micro-ondas, do aparelho. Aí, tinha imagem, não tinha som. Eu vi, corre daqui, corre de lá, pessoal. Nessa época, eu estava em um setor que não era meu, né? Era vídeo só. Aí, eu digo, não, estavam para cancelar, eu digo, não, espera aí. Aí eu coloquei o conhecimento de rádio, na época, na televisão. Eu digo, não, vamos fazer por telefone. Telefone? Eu digo, sim, por telefone. A imagem nós temos, que é o mais difícil. Liga para cá, liga para a telefonista passa lá para a mesa de som e coloca-se no ar e pronto. E assim foi feito. Então, assim foi, né? Meus méritos foram aumentando, meus créditos foram aumentando.
Tanto é que, já quando eu passei para auxiliar técnico, eu passava a acompanhar um colega, o Exídio, que aliás eu citei aqui, tem foto minha dele aí no site. O Exídio era meu colega e ele fazia as transmissões externas. As transmissões, gravações externas, com caminhão que ainda tinha um nome naquele tempo, Gina. Gina era o caminhão externo do Canal 6. E eu ia como operador de vídeo também, ainda naquele tempo, antes de ser técnico, né? Acho que nem era auxiliar técnico, era operador de vídeo ainda e tal. Bom, e tanto vai, tanto vem, e às vezes eu tinha dificuldades, né, também de fazer as ligações, pelas as câmeras principalmente na Gina, não eram fixas. Elas voltavam para o estúdio e iam para o caminhão, né, assim que terminasse a externa e vice-versa. Então era tal de liga, desliga, liga os cabos, desconecta. E havia uma certa dificuldade do meu amigo, meu colega, que não era bem área. Eu tinha estudado eletrônica, tinha conhecimento dessas áreas, né? Aí até passei a ajudar, digo, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Ah, não, mas tem que seguir daqui, ali, daqui, ali. Digo, não, a ordem dos fatores não altera. Pode, vamos fazer por aqui, por ali, por tal. E sem desmerecer ele, claro, ele continuou sendo o técnico da externa, mas meus méritos também continuaram sendo... tiveram progresso, né? Que daí eu passei a ter, né, mais crédito, demonstrando minha aptidão, minha capacidade. E assim foi indo. Há anos trabalhei no Canal 6, daí tendo a função de auxiliar técnico. Como eu tinha o professor Jackson da Silva Pitangueira, que faço questão de citar aqui, foi meu professor na Escola Técnica de Curitiba, e tive o prazer de trabalhar com ele no Canal 6. Ele era meu superior, depois de um período que ele entrou na televisão, né? Eu passei a ser, então, funcionário dele, da técnica. É um engenheiro competentíssimo, tiro meu chapéu para ele, sempre fiz isso, reconheço a capacidade dele, uma pessoa profissional de alto gabarito. Bom, esse professor me deu toda a ajuda para continuar sendo o braço direito da TV, como auxiliar dele, né? Eu fazia as escalas das externas, eu escalava o horário do pessoal, o técnico, enfim. Já comecei a ter uma certa liberdade nas mãos de comando, embora eu fosse apenas um auxiliar ainda. Mas o tempo passou, fiquei anos no Canal 6 e as coisas vão mudando. Depois veio o professor Jackson foi para a emissora paranaense e entrou outra pessoa para comandar a direção técnica, Manuel é um espanhol, me fugiu o sobrenome dele agora. E continuei sendo auxiliar também dele daí. Mas aí já a nossa relação não foi a mesma. Não vou dizer que tivéssemos problemas, mas não era tanto quanto o professor, que tinha uma capacidade enorme, né? Eu respeito essa capacidade profissional que ele tinha. E humana também. Bom, enfim, aí o tempo passou, eu fui convidado para... os martinezes assumiram, né, o Canal 6, há muitos anos já tinham assumido o Canal 6, com o falecimento do maior acionista, né, que era... bom, enfim, esqueci o nome do acionista. Aí o Martinez havia comprado a TV Coroados de Londrina e, ao mesmo tempo, estava construindo a TV Naipi. Não, minto, TV Naipi é Foz do Iguaçu. A TV Tropical de Londrina. Um prédio novo, instalação nova. E ele me convidou, então, para ir comandar a TV Coroados.
E eu fui, foi um desafio também, mais um desafio, eu digo, vou. Só que daí já fui com um cargo maior, como diretor técnico e operacional, comandar a emissora. Tá, estava indo razoavelmente bem, fazendo mudanças, mas politicamente a televisão do Coroados foi negociada e vendida de volta para a Globo, que já tinha sido dona, né? E o Martinez ficou somente com a TV Tropical. Aí a Globo me convidou para ficar e o Martinez me convidou para ir para a Tropical. Isso em Londrina mesmo. Eu acabei ficando na mesma empresa e fui para a TV Tropical. A TV Tropical é uma emissora nova, como eu falei, instalações ainda precárias, fio para tudo quanto é lado, problemas quando chovia, vivia queimando equipamentos e tal. Eu tenho que falar um pouco de mim, se eu não falar, quem vai falar? Transformei aquela pré-instalação numa instalação segura, com todos os cuidados de aterramento, né, conexões, isolamentos e tudo que deveria ser feito. A televisão ficou funcionando muito bem, modéstia à parte. Comandei a equipe, reestruturei a equipe com o conhecimento que eu tinha aqui em Curitiba e a experiência de Curitiba, da maneira como nós aqui trabalhávamos, desde o começo da televisão. Eu levei esse conhecimento, esses métodos aperfeiçoados, lapidados lá para Londrina. E olha, funcionou muito bem. Funcionou muito bem, que tanto que depois muitos colegas, muitos que foram meus subordinados da área técnica, que foram para outras emissoras, como a própria TV Curados, né? Olha, depois quando me encontravam na rua, sério mesmo, isso aconteceu e eu fico muito orgulhoso disso, me agradecerem pela oportunidade e o ensinamento que eu ia dado a eles, né? Que aquilo proporcionou uma subida de posição, de conhecimento, melhora de vida, porque eu passei como deveria ser, né? Então, meu conhecimento passado foi muito útil para transmitir isso para os novos funcionários, né? Os que já tinham lá também, mudar os critérios de trabalho. Isso em Londrina. Mas algum tempo depois, infelizmente, a administração teve problemas, né, financeiros e eu fui obrigado a sair. Com a minha saída da TV Coroado, TV Tropical de Londrina, eu acabei indo para a cultura de Maringá, que é a cultura de Maringá, é a Rede Globo. Lá fiquei também poucos anos. Também tive minha participação em mudanças na televisão. Havia problemas lá de 10 anos, problemas técnicos que ninguém... Eu tenho que falar, porque eles vão falar quem vai falar, né? Quem vai me elogiar? Eu cheguei a essa conclusão, se eu não falar bem de mim, quem vai falar, né? Tinha problemas de 10 anos lá na TV, que nem engenheiro, eu não sou engenheiro. Estive na porta, mas eu preferi continuar trabalhando, que eu ganhava mais, isso já há muito tempo, né? Mas nem engenheiro havia conseguido resolver, eu resolvi. Não quero dizer que sou o único, não, mas estou dizendo que eu tive esse mérito, né? E consegui fazer mudanças. Mas eu esqueci um detalhe. Na TV Tropical de Londrina, havia os Martinez que praticamente introduziram o videotape, o videocassete, né? Videocassete, não videotape, mas videocassete. Os Martinez, o José Carlos Martinez é que introduziu o videocassete aqui na televisão, no Canal 6, no Paraná. Inclusive na outra emissora dele. Bom, era recente esse sistema aí, há poucos anos, 2, 3 anos, talvez, no máximo. E quando eu fui para Londrina, como eu falei. Na minha ida para Londrina, eu já tinha mais autonomia. Eu voltei um pouco o capítulo atrás aí, né? Em Londrina, essa autonomia foi me dada pelos Martinez. Eu tinha autonomia não só na área técnica, como até andei mandando desmanchar paredes e modificando as estruturas internas da área técnica.
Mas o grande feito que eu me orgulho é que, como era videotape, como existia o videotape, que eram gravados, né, normalmente produções, né, ou de estúdio, ou de externas, editadas, etc. e tal, e havia os filmes de 16 milímetros, que eram na ilha de telecine, que nós chamávamos, né? Duas máquinas de telecine, uma de projetor de slides. E esses slides, por exemplo, era a pior coisa que existia na época, né? A televisão é dinâmica, é imagem, som dinâmico. E entrava lá os slides parado, né? E era mais barato o preço, né, da comercialização dos slides. Mas eu, como tinha autonomia, eu digo, olha, esses filmes, inclusive, de 16 milímetros, vira e mexe, corria tará, no ar, tinha que cortar, ficava feio aquilo. Era inevitável quase dizer que uma hora ou outra um filme não corresse no ar. Nós chamamos de correr, né? Ficava trepidando aquilo e rasgava mesmo os picotes, né, do filme, até estragava os filmes. Eu ficava desesperado como responsável técnico por aquelas coisas. Olha, eu tive uma grande, não sei se ideia, mas eu tive um grande ímpeto, eu tive assim um- uma coragem de sugerir e comecei a fazer para mostrar primeiro, para depois falar, né? Eu passei inicialmente todos os filmes de 16 milímetros, eu passei também para videotape. E isso, sério mesmo, isso eu tenho orgulho de dizer. Que eu não sei São Paulo, Rio, porque a gente não tinha contato com São Paulo, Rio assim, né? Mas pelo menos no Paraná, Curitiba, Londrina, onde tivesse emissora de televisão, eu fui o primeiro a fazer isso. E falo com boca cheia. Eu fui o primeiro a passar os filmes de 16 milímetros para videocassete, né? Que era, então passava a ser reproduzir os comerciais. Assim que chegava o comercial de 16 milímetros, mandava passar para VT. E também fiz com os slides. Mesma coisa. Então ficou praticamente 100% VT. E isso foi iniciativa minha, sugestão minha e aprovada pelos Martinez. Mas eu fui além ainda. Eu sugeri que aqueles slides não eram nada interessante, era até feio. A televisão, como eu disse, não é dinâmica, imagem, som funcionando, movimento, que deveria ser feito produções, nem que fosse imagem corrida, chegasse na frente de um estabelecimento comercial, falava aqui, tal, e era melhor do que slide parado. E o outro mesmo, o preço também não havia por que custar menos do que o outro tipo de inserção, né? O Martinez aprovou também e passaram a fazer pequenas produções, pelo menos naquelas que eram slide. Eu tenho essa grande... é, eu fico contente em saber que isso foi mérito meu. E assim que comecei a iniciar isso lá Tropical de Londrina, logo em seguida, claro, a coisa funcionou, foi interessante. Passou a deixar de ter os problemas de correr filmes, etc. e tal. Passou a ser melhor administrado, um ter VT e outro do que VT e Telecine, Telecine e VT. Os cortes passaram a ser bem melhores e sem falhas. Dispensou praticamente 3 ou 4 operadores de telecine, que passou a não ser necessário. Não que eu fiz isso de propósito para diminuir o pessoal, porque eu reaproveitei esse pessoal em outras áreas. Mas não precisou mais operador de telecine, né? O próprio equipamento passou a não dar tanto gasto, porque, claro, ficava parado, não usava. Você usava somente para passar daí o filme que chegava, só era exibido para passar, para copiar para VT, mais nada. Então, eu acho que foi um grande feito. A TV Paraná, que era a matriz, né, da rede dos Martinez, passou logo a seguir esse esquema e também a concorrente. Hoje eu posso falar porque não é concorrente, mas a concorrente da época e a própria Globo passou a fazer isso também. Agora, hoje, podem questionar. Eu acho que não, né? Não vai, quem vai querer questionar uma coisa que é fato. Foi verdade.
todas as duas redes, né, que eram matinês e da Globo, na época, e o Canal 4 também, que tinha, né, já, que era Tibagi, TV Iguaçu, Tibagi, faziam isso também. Era VT, era Telecine e Slide. O padrão, modéstia à parte, surgiu com minha intervenção, né? Eu fui além da minha obrigação, além da minha, né, área, que era a minha área era técnica, mas isso juntou a técnica também, porque, como eu disse, o equipamento, a operação, que eu era chefe operacional, passou a funcionar bem melhor. Então eu tenho esses grandes feitos que me orgulho, e outros menores que também não há por que contar. Por exemplo, não, vou contar um. No tempo em que os cortes eram feitos por botões, né? Videotape daqui, videotape, já estava passado tudo para videotape, né? Mas mesmo assim, começou a ter depois o satélite, né? Então, havia necessidade de ter um operador de master para cortar daí dele. Videotape para master. E o áudio, mesma coisa, cortar o áudio do satélite para videotape e vice-versa. Eu, mais uma vez, entrei com a minha... Eu também sou um pouquinho... Eu puxei um pouquinho pelo nosso falecido e saudoso Osni Bermudes. Eu também fiz algumas traquitanas. As minhas traquitanas foram na minha área técnica, né? E eu também fiz, por exemplo... Ora, sem haver os momentos de carro com programação ao vivo, né, do estúdio, era só VT ou satélite. VT ou satélite, satélite, VT. E para que manter dois operadores, um de áudio e outro de master, fazendo o corte na botoneira? Ora, eu engenhei, fiz uma traquitana, em que a partir do comando do VT, que ele comandava 4 VTs, quando ele comutava o último off, automaticamente esse off entrava na mesa já no satélite. E a mesma coisa com o áudio. Os áudios ficavam abertos, né, pré-selecionados, com nível de áudio e tudo. Assim que havia feito a mudança satélite, VT, VT, satélite, esse corte de áudio e vídeo era automático. Então, eu já modernizei também mais uma vez. Aí passou a ter, em vez de 3 ou 4, né, operadores por turno, passou a ter 2 no máximo. E esses 2 eram no videotape, no VT. No master e no áudio nem precisava mais. Eu sou um pouco responsável pela redução de emprego, né? Mas nada, a modernidade fazer o quê, né? Hoje se fecha as portas e vem tudo comando da geradora, São Paulo, Rio. Quer dizer, muito pior hoje, né? Que não há emprego porque aí também foi demais. A nossa geração, aproveitando isso aí, a nossa época agora, atual, a nossa cultura, nosso pessoal que trabalha na área técnica, artística, etc., não está tendo mais oportunidade nas nossas cidades, das emissoras que deveriam ser geradoras, né? Elas se chamam geradoras, mas 90% da programação vem de São Paulo, Rio. Eu acho errado. Eu acredito, aproveitando o ensejo, dizendo que o governo federal deveria ter uma lei que desse um espaço maior para a programação local nas cidades que há as emissoras chamadas geradoras. E no mesmo horário de uma das outras, não em horário diferente para a pessoa mudar de canal vai assistir programação local, de qualquer jeito. Assim como existe a Voz do Brasil no rádio, deveria ser um horário da programação na televisão também destinada obrigatoriamente à produção local, e no mesmo horário, digamos, das 7 às 10, das 7 às 8, sei lá, mas deveria ter. Bom, isso foi um adendo da minha experiência em rádio e televisão. Trabalhei muito tempo em televisão e isso me proporcionou muito conhecimento profissional, muito conhecimento artístico, que hoje eu gosto muito e já passei a atuar nessa área até artística indiretamente,
no tempo da TV Tropical, que eu já tive, passei a ter autonomia, né? E ainda me fico frustrado de ver que as emissoras não têm, né, espaço local. Bom, no todo eu faltou de eu dizer que tive 2 irmãos. Voltando na particularidade, tive 2 irmãos, um que eu sou mais velho, e depois teve o Newton Pinhataro, que foi o meu irmão do meio, que nós chamamos. Ele também foi radialista, mas a área dele é rádio. Infelizmente, na flor de idade, com menos de 40 anos, sofreu um acidente e foi para outra, né? Infelizmente. Aí tem o mais novo, que é o Ayrton Pinhataro, que também é radialista e está na ativa até hoje. Eu também fui que influenciou esses 2 irmãos ao rádio. Eles passaram a ser radialistas depois de mim, depois a partir eu ter iniciado em rádio. Eu fui para a televisão, eles não foram, mas tudo bem, eles foram em rádio. E esse irmão, o Ayrton, ele tem também outro filho que também é radialista, o Rafael Pinhataro, radialista, área esportiva, locução e tal. Mas eu também tenho eu tenho uma enteada do meu segundo casamento, e que, aliás, ela vai se inscrever no site do meu amigo Vasil Stuparik, se eu falei certo. Ela vai se inscrever. Ela também, levei ela para a televisão já há alguns anos. Ela começou lá comigo, lá em Foz do Iguaçu, que foi um lugar que também eu fui trabalhar. E ela está até hoje na ativa. Hoje ela está em Curitiba, trabalhando com o padre ali na emissora dele, não é? É a Aparecida Maria Malman. Aparecida Maria Weber Malman. Ela vai se inscrever no site também. E ela, por sua vez, também puxou o filho. E o marido fui eu. O marido dela também é radialista, que contratei ele em Londrina. Eles se conheceram lá e casaram. Aí casaram com a minha enteada. Então, ele iniciou na televisão comigo. Clemar Malman. Ele está hoje na RIC. E é cinegrafista, também vai se inscrever no site do Rádio do Paraná, do meu amigo Vasil Stuparik. O filho deles, né, é o Vitor, Vitor Malman, deixa eu lembrar o nome que seria meu neto, né, porque é minha enteada, é Clemar Vitor Malman. Ele também está lá numa outra emissora de televisão, também vai se inscrever. Então, eu tive influência na vida também de muita gente, profissionalmente, que estão ou que foram influenciados por mim. Tenho saudade, sim. Tenho saudade. Saudosismo. Eu falei até há pouco, comentei o vazio. Eu tenho saudade. Eu sou saudosista. Por que não? Porque foram bons tempos, bons amigos, bons colegas. Nós trabalhávamos, eu estava comentando ainda hoje com essa minha enteada, nós, na televisão, do rádio, nós não sentíamos ninguém esbarrar nenhum no outro. Nós éramos uma engrenagem, um conjunto de engrenagens. Cada um sabia a sua obrigação, cada um fazia a sua função, e a coisa funcionava. Então não havia por que um sentir ciúme do outro, não havia por que um querer derrubar o outro. Se um falhasse, a engrenagem também falhava. Então não havia o porquê, tinha que funcionar, e funcionava. E era interessante. Iluminador, eletricista, cameraman, operador de vídeo, contra-regra comercial, contra-regra artístico. Olha, só no Canal 6, naquela época, havia mais de 100 funcionários. Hoje, comparado a hoje, às vezes você vai numa emissora de noite lá, só tem o porteiro e um operador lá dentro da sala. Quer dizer, eu não sou contra a modernidade, não sou contra a tecnologia.
mas em nome da, das etnias, o nome da cultura, em nome da música, né? Dos cantores. Quantos cantores que tem aí sem serem descobertos porque não tem espaço? Músicos. Então, nesse aspecto que eu sou contra essa modernidade. Ela é boa, a modernidade é boa, a tecnologia é sensacional, mas tem que ser bem aproveitada. A concorrência, tá bem, tá verdade que o povo tem um pouco de culpa, claro. Eu pergunto, qual de nós, né, ou de quem estiver assistindo, quem assiste a TV Cultura? É um exemplo. Eu faço essa pergunta nos sites que eu participo. Né. Eu assisto. E não é por nada. Tem coisas interessantes lá. Eu prefiro ver um documentário na TV Cultura do que um leque aí. Eu não sei. Tem gosto para tudo, mas pelo amor de Deus. Né? E sobre os nossos colegas radialistas não é nenhuma novidade. É só comentário. O que mais eu posso falar da minha vida profissional? Eu tenho tanta coisa. Eu, quando falo na minha vida profissional, eu me emociono. Eu fico muito tempo falando e sonhando e fico excitado até, porque me emociona. O que teve de bom na minha vida, assim, pela parte funcional, da parte prática, de ser, contribuir com alguma coisa na vida, eu acho que foi essa de ser um radialista, trabalhar no rádio, na televisão, e que tive a oportunidade de mostrar algumas coisas novas. Tive oportunidade. Bom, isso também é uma coisa certa, né? Tem muita gente que tem capacidade e é podado. Infelizmente, tem muitos chefes, não vou citar nome, é claro, né? Mas todos nós sabemos que tem chefes que querem mostrar a sua capacidade de reduzir a folha de pagamento, né? Aí ele apresenta seu patrão e diz, olha, a folha baixou, olha que maravilha. Mas no fundo, vai ver o resultado prático disso na funcionalidade, né? Então, isso é uma coisa que nós, radialistas, sabemos. Para quem não é radialista, pense nisso, né? Pense nisso. Nem tudo é economia. Tem que dar oportunidade aos profissionais para que desenvolvam o seu talento, como eu tive. Eu me orgulho disso. Não sei. Talvez não haja ninguém que fale. Aliás, há sempre alguma outra pessoa que reconhece. Mas quem deveria talvez não tenha feito. Bom, Vazio, eu não sei. Tá aí, eu continuo agora só aposentado, já há alguns anos. E, e saudades, sim. Saudades, como eu estava dizendo, saudades porque é um tempo gostoso, da convivência muito interessante no radialista, pelo menos no meu tempo. Hoje é diferente, deve haver também, claro, um bom relacionamento entre colegas, mas a produção era mais gostosa, né? Corria-se atrás de reportagem no rádio já, um gravadorzinho a tiracola, um gravadorzinho Philips, a pilha. Paulo Branco ia fazer a pesquisa, vai votar em quem, vai votar em fulano, vai votar em ciclano, e depois levávamos correndo ao rádio para colocar no ar. Era a nossa pesquisa, a intenção de voto, era o nosso, aqui pode falar, né? Era o nosso Ibope da época, era a nossa pesquisa. Então tínhamos de tudo, já naquela época, só que em maneiras bem diferentes e bem mais práticas, né? O esporte também, o pessoal saía com o gravadorzinho, fazia gravação. O meu colega Vazio, que está aqui, ele participou de muito disso. Nós fomos colegas no rádio e na televisão. E tantos outros, eu poderia citar nomes, mas infelizmente é, tem tanta gente e há muito tempo que eu não tenho contato. É claro, eu já tenho. Hoje estou perto dos 70. E muita coisa falha na memória da gente, né? Nomes principalmente. Aliás, eu sempre tive dificuldade em lembrar nomes, mas teve muita gente boa. Aí no site tem, né? E à medida que eu também consigo, eu vou colocando mais gente. Então, tive saudades, sim, tenho saudades. Havíamos, vivíamos muito
cordialmente nós colegas, e para mim matar as saudades hoje, que eu sou aposentado, eu tenho, hoje tenho só 3 parabólicas instaladas. Mas eu já cheguei a ter, lá em Foz do Iguaçu, onde eu residia, já cheguei a ter 7 parabólicas no terraço da casa que era minha. Então, eu costumo dizer, eu costumo brincar com antenas, com satélites, né? Captar sinal do satélite, com as parabólicas, e não só com esse sistema atual de TVs por assinatura, não, programação livre, os satélites, tem diversos satélites em cima da nossa cabeça, satélites artificiais na nossa cabeça, então, e muitos deles com programação livre. Então eu pegava um pouco de um pouco de outro, dava mais de 200 canais. E esse era meu brinquedo, mas na verdade continua sendo até hoje. Para não dizer que estou fora, eu me desiludi um pouco com os patrões das áreas de televisão, das áreas de produções de televisão, né, estúdios. Mas, então, para não ficar fora, eu saí, eu não estou atendendo mais. Mas para não ficar fora, eu brinco com minhas parabólicas. Brinco, sintonizo, busco, oriento amigos, colegas, conhecidos. Não trabalho profissionalmente com isso, mas oriento, ajudo, tal. Então, saudade, sim, saudade daquele tempo e me divirto dessa maneira. O que mais eu poderia falar agora sobre a minha vida profissional? Eu tive, para concluir, assim, a minha vida, 5 filhos, né, 2 um casal do primeiro casamento e 3 filhos do segundo casamento. Hoje, todos são adultos, o que não são casados, também têm vida própria, e eu sou sozinho, sou só curtindo a minha vida do jeito que dá, e assistindo e muito televisão, rádio, até pela internet ou pelo satélite, sou um fã. Eu assisto muita programação de fora, de rádio, até de Cuba. Não que seja adepto, mas tem, do mundo inteiro, pelo satélite, programações, as nossas estações de Curitiba, também algumas no satélite. E curto muito música em casa, tal. No mais, não sei mais o que poderia dizer. Apenas que essa saudade, ela é eterna, porque hoje na televisão e no rádio, infelizmente, é outro patamar. Você falou sobre quando vocês foram gravar com a OM, você estava lá com eles, né? Para gravar as novelas lá embaixo. Ah, isso não falei. E aproveita para falar de um amigo nosso também, que foi o seu Honório. O seu Honório, isso é mesmo. Isso. Fala dele também. Nossa, Valença Xavier. Valença. Outros grandes companheiros que estavam. É bom lembrar, porque isso, na hora. Eu sei, claro. Pois bem, retrocedendo um pouco na minha narrativa, no tempo em que nós fazíamos transmissões ou ao vivo, né? Ao vivo. Fizemos muita transmissão ao vivo no Canal 6, via micro-ondas, interligando com aquela época a Telepar, né? Torres da Telepar, de longas distâncias, daí, inclusive desde Londrina, Maringá, Apucarana, Curitiba mesmo. Então, algumas dessas transmissões, por exemplo, nós tínhamos concurso de Miss, nós tínhamos futebol, né, que transmitíamos lá de Maringá, lá de Apucarana. Então, nós tínhamos, além dos companheiros da área técnica, como o Isidio Seibit, olha, me desculpe os colegas, não vou lembrar de todos, o Carlinhos, o Pássaro Preto, que também trabalhou muito com a gente, mas também tínhamos, desculpe, quem eu posso lembrar assim, minha cabeça falha, do Alceu Honório, um grande companheiro que trabalhava na área artística, ele era responsável pela área artística. Fizemos muitas transmissões juntos. Inclusive, Alceu Honório, uma certa ocasião, isso já no estúdio, ele assistindo na sua residência um filme, ele viu no começo que dizia primeira parte.
e ninguém tinha se percebido daquilo anteriormente. Ele, claro, já alerta aí e, e eficazmente ele procurou, disse, nossa, o povo vai ficar bravo, primeira parte, e quando será a segunda? Né? Ele liga imediatamente para mim, que era naquela época, naquela noite, eu estava de plantão técnico, e me socorreu a mim para me fazer uma locução. Não era bem a minha área. Mas ele diz, ó, fala lá que no final do filme que a segunda parte vai ser na próxima semana, nesse mesmo horário. Olha, assim eu fiz. A confiança que ele teve em mim, e fiz. Ele depois aprovou e disse, olha, foi muito bem e tal. Quer dizer, havia, como eu estava falando há pouco, o entrosamento sempre entre as partes. Nós não simplesmente apertávamos um botão ou limitávamos a fazer uma coisa. Apesar de que o sindicato naquela época exigia que assim fosse. Mas nós também não seguíamos essas ordens, essas regras, nós fazíamos de tudo um pouco, tudo que fosse possível. Então, e com o Alceu nós trabalhamos muitos anos junto no Canal 6. Depois, é claro, houve mudanças, ele para um lado, outra emissora, eu também fui para o Norte do Paraná. Mas boas lembranças do Alceu, da nossa convivência no Canal 6. Bom companheiro, saudades. Né? O Valêncio Xavier também. Valêncio Xavier, trabalhamos juntos. Tínhamos muita coisa ali que das produçõezinhas que ele fazia, assim, eu digo produçõezinhas, ele tinha outros maiores, mas eu digo algumas pequenas, como Passaram um filme que tinha, nesse filme, havia cenas que não poderia ser, é uma passagem que talvez muita gente não conhece, tinha filmes, cenas que na época, né, poderiam parecer eróticas, poderiam, né? Hoje é normal. Mas na época, tanta coisa era proibido, até aparecer um seio nu era imoral. Então ele dizia, quando chegar ali, chegar aqui, você negativa, quando chegar lá, você positiva, porque havia esse recurso. No Canal 6 sempre houve esse recurso, viu? Falam muito aí de que havia dificuldade em se reproduzir filmes no Canal 6. No Canal 6 não, já havia o Telecine, era o TK15, né, da RCA, que havia sempre essa condição de filmes negativo positivar. Né? Daí chamava negativo, a gente positivava. O filme era positivo, a gente voltava ao normal. Bom, então do Valência era isso. Ele dizia, quando chegar ali, negativo, quando chegar lá, positivo e tal, mas era tanta cena que de repente vazava, escapavam uma ou outra. Mas era tudo bem, foi tudo bem, ninguém questionou e passou. O Valência teve grandes outras produções, né? Estou falando dessa que era mais um, não, sei lá, era uma pequena, né, produção. E é uma passagem interessante, né? Na época. O Alceu Norte também tem uma passagem interessante para contar. Os méritos do Alceu foram grandes também, mas eu estou falando, lembrando das pequenas, porque grande todo mundo conhece, né? Então, eu, quando ainda era operador de vídeo, nessa do Alceu que eu falei também, do Valença também, eu era operador de vídeo ainda nessa época também. Isso faz tempo, hein? A do Alceu que você está agora também ainda era operador de vídeo naquela época. E ele fazia o corte lá em cima porque o operador de vídeo era embaixo do edifício Mauá, e o corte era em cima, o operador de vídeo era embaixo, telecine, e o corte era em cima. Isso ali na entrada hoje do edifício Mauá. Eu já vou falar do edifício Mauá. Aí, por brincadeira, eu peguei e peguei uma tira de filmes que havia negativado, eu não tinha nada, e eu mesmo fiz uns desenhos de uns bonequinhos, 2 bonequinhos lutando espada, mas aqueles desenhozinhos simples, mas procurei dar umas sequências mais ou menos próximas para que desse um movimento. Aí nós colocamos no preview, quer dizer, antes de ir ao ar, porque quem colocaria no ar seria você lá em cima. E ele viu e gostou, ele colocou no ar. Ele colocou no ar e ainda depois elogiou no ar. Essa é uma pequena demonstração da capacidade, coisa parecida, do nosso pessoal e tal.
na época, né, tudo de diferente que podia ser feito era interessante. Ah, bom, tem mais uma coisinha também interessante. Eu também fui figurante. Fui figurante no Canal 6, enquanto trabalhei muito no Canal 6 ali, na José Loureiro. Deixa eu só citar José Loureiro no edifício Mauá. Hoje, para quem não conhece, passe pelo edifício Mauá, que é na rua José Loureiro, tem hoje uma, não pode ter mudado amanhã depois, mas tem uma loja lá, é de informática, e imagine daquela porta para o fundo. Ali era toda a televisão praticamente. Eu só a parte de administração que era subindo uma escadinha que tinha lá, uma escada. Mas ali dentro, ali era tudo, era estúdio, era telecine, era controle de vídeo, área de corte, tudo naquele espaço que você passe da porta e olhe para dentro. Era tudo ali. E tinha ainda uma salinha de contra-regra pequena. Você não é capaz de... Hoje... Tá, pode até ser. Imaginar hoje a televisão o que é hoje. Hoje não tem nada, né? Mas imagine com produção de novela. Não era bem novela, era teatro. Nós produzimos teatro ao vivo, pequenos shows humorísticos, e comerciais ao vivo, né, canto, havia programas de canto, música ao vivo, era um tal de troca cenário para casa lá, com Record, mas era tudo naquele espaço. E é verdade, claro, hoje, para quem não foi daquele tempo, hoje faz até numa salinha 4x4, põe uma câmera ali, não tem muito o que fazer e tal, mas imagine fazer teatro com sete, né, cenários, 3 cenários grandes, ou de sala, copa, cozinha, sei lá, quarto, cenários diversos, até com 2 pisos, muitas vezes, mais a iluminação que exigia, né, uma grande iluminação naquele tempo, panelões, né? Então é fantástico essa recordação, é fantástico aquele tempo. Para quem não conheceu, não pode nem imaginar o quanto interessante foi. Vão dizer, não, mas foi, agora é moderno. Moderno hoje não se faz a metade do que nós fazíamos. Eu estou me incluindo, mas tanta gente importante. O que nós fazíamos, naquela época não tinha recurso nenhum, eletrônico, nada. Uma mesa de corte, por exemplo, naquela época, o máximo que ela fazia era corte direto, uma câmera para outra, né, ou um telecine, e fusão, misturar o sinal de uma, misturar o sinal com a outra, o máximo. Mas naquele tempo, com a capacidade e imaginação nosso pessoal, nosso grupo, nossa equipe, chegamos a fazer até conversa da mesma pessoa, por exemplo, eu comigo mesmo. Hoje é normal, essa tecnologia faz brincando. Mas lá não tinha essa tecnologia, nós tínhamos imaginação, nós tínhamos talento. Eu lembro um deles que fez isso, foi Ilon Garcia, de falar ele com ele mesmo, foi... teve outros que aí me foge a memória agora, né? Mas tudo com criatividade. Aliás, o lema da Globo sempre foi: o que é a televisão? É talento aliado, é a capacidade, como é que é? Não, é a televisão, é a imaginação, não, é o equipamento. É mais ou menos isso, é aliado ao talento. É a tecnologia, isso. É a tecnologia aliada ao talento. Esse é o lema da televisão, da Globo sempre foi, e é verdade. Só o talento não faz nada. E só a tecnologia também não faz. Não adianta ter um monte de tecnologia se não vier talento por detrás da maquininha, né? Então é muito interessante. A televisão sempre foi, continua sendo, mas esse meu saudosismo tem razão de ser. Vontade de escrever livro, tenho, mas falta ainda... falta tempo. Então, tivemos vários colegas, companheiros, além desses que eu citei, né? Mas a memória não me falha. Alguns nomes me deixam escapar, mas a Lala Schneider, por exemplo,
Nós fizemos fomos companheiros porque o Canal 6, aliás, um mérito que isso eu já falei, já postei até no site do meu amigo Vacil, também eu fiz isso. Eu deixei o mérito do falecido José Carlos, José Carlos Martinez, José Carlos Martinez. Ele podia ter problemas outros políticos, defeitos, como todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito, mas uma qualidade eu ressalto até hoje, e isso não vou deixar de fazer. Ele deu valor à nossa cultura. Ele produziu, ele pagou para ser feito e conseguiu patrocínio, inclusive, para produzirmos uma novela no Paraná. Novela, fora os teatros que já havíamos feito, mas nós fizemos uma novela, a novela de Maria Bueno, a história de Maria Bueno. E essa novela foi feita quase toda locada em Morretes, no Paraná, para quem conhece, e ficávamos todos nós, principalmente a parte pessoal técnico, operadores e tal, ficávamos hospedados ao lado do Rio Nundiaquara. Eu não lembro o nome, mas é um hotel, pensão, que serve o barreado. Comi bastante barreado, comemos bastante barreado lá. E ali ficávamos locados. E com a Gina, que era o caminhão externo, como citei no começo, nós saímos para fazer gravações à beira de rio, na igreja, pequena igreja, não na matriz. Não, na matriz ali também de Morretes nós fizemos. Mas fizemos uma pequena igreja, mais para dentro de Morretes. Olha, uma novela no Paraná chamou a atenção até da imprensa nacional. Vieram fazer reportagem, mostrar a coragem, né? Porque produzir uma novela, não tínhamos também muito recurso, né? Mas fizemos. Então, ali, não lembro o nome de todos, mas tinha de atores, tinha a Marli Terezinha, a Lara Schneider. Eu não vou conseguir lembrar, infelizmente, o nome de outros, mas um dia eu ponho escrito isso lá nas minhas páginas do site do Asilo do Rádio do Paraná. Eu vou me esforçar a minha memória para lembrar o nome desse pessoal que merecem serem lembrados. Foi muito interessante. Tínhamos várias coisas também que aconteceram durante a gravação. Tinha de tudo, tinha até cobra. Como nós gravávamos no meio do mato, campo aberto, até cobra às vezes aparecia. Então, tudo valia, tudo foi interessante. Pena que o registro dessa novela praticamente se existe muito pouco gravado, né? Não foi guardado, não tiveram esse cuidado de guardar essa história do Paraná, da televisão do Paraná. Se houverem, foi uma ou duas fitas que guardaram, não guardaram a novela. Isso para aproveitar as fitas, infelizmente. Mas faz parte da história, está registrado, e eu estou registrando aqui também mais dessa vez. Teve um grande ator, né, que trabalhou nessa novela, o Aguinaldo Rayol. O Aguinaldo Rayol foi ator, trabalhou, teve grande participação na novela também. E nessa época eu fui lá em Morretes, ele foi lá em Morretes, gravou, fomos companheiros, todos nós almoçávamos juntos, convivíamos juntos, ensaios, na gravação, etc. Aliás, uma observação, bem dedicado o Aguinaldo, bem dedicado, ele se dedicou bastante, embora que oficialmente, que eu saiba, ele não é ator, é cantor, mas se dedicou, deu tudo o que ele podia para a sua participação como ator na novela que fizemos. Até ele cantou uma música, Rosa Vermelha, que eu até preciso ver se isso foi gravado oficialmente ou foi só para a novela. Era bonito. Bom, essa história da televisão, ela, na verdade, se eu ficar vazio, vai me dar corda aí, eu fico a noite inteira falando, dia e noite,
eu trabalhei muitos anos, então a história tem muitas histórias de ocorridos, de coisa, boxe, nós fizemos luta de boxe, de luta livre, né? Luta livre no Canal 6 ao vivo. Tínhamos, isso depois mais para frente, mais recente, né? Vamos dizer, dos tempos que eu estou mais me referindo a passados, mas mais recente que eu digo é 20, 30 anos, 25 anos atrás, essa é mais recente. Boxe, luta livre, né? E o público presente, ao vivo. Várias histórias. Martins também esse foi ele que introduziu na nossa televisão. Mas anteriormente, mais tempo atrás, mesmo no tempo que não era dele, nós fazíamos luta livre, já no estado do Atlético, né? Com público e tal. Então, a televisão teve de tudo, de tudo. É por isso que eu tenho saudade da televisão no Paraná. Nós produzíamos, nós tínhamos musicais, nós tínhamos na reitoria reitoria, né? Do Teatro Guaíra, Não, Guaíra não tem nada a ver, né? Na reitoria é uma reitoria. No auditório da reitoria, próximo, né, ao Teatro Guaíra, semanalmente já tivemos ter, na época passada, naqueles bons tempos, já tivemos shows semanais com o Ivon Cury, tivemos depois, posteriormente, shows semanais também com Luiz Vieira, com orquestra e tudo. Bons tempos, não eram bons tempos, não tenho razão de ter saudades, não tenho razão de questionar por que não a televisão hoje ser só São Paulo e Rio. Nós devíamos ter nossa programação local, nem que fosse 1%, 1% de 24 horas, né? Já é alguma coisa. Ou então, digamos, 2 horas diárias, né? Sendo mais específico, em horário de preferência nobre ou próximo do horário nobre. Eu acho que isso deveria ser lei, os nossos políticos deveriam votar nisso, bater o pé. A começar que daria muito emprego. Muito emprego. Em segundo lugar, oportunidades para técnicos, da área artística, atores, músicos, compositores, as nossas etnias, divulgar nossas etnias, propagar mesmo as nossas etnias, difundir nossas etnias. O Paraná é uma que tem muitas etnias. E cada uma delas deveriam ser ressaltadas, difundidas, dar shows, dar espetáculos de eventos, só essas etnias. Isso deveria fazer parte da fundação cultural do nosso município. E cada município também fazer o mesmo. Deveria, né? Não sei. Isso é uma questão que eu estou juntando aqui ao meu depoimento para dizer de que não é saudosismo, isso é realismo. É real. Nossos músicos, nossos atores, atrizes, cantores, músicos, compositores, estão todos aí escondidos, se perdendo. O que aparece? Aparece um pouco lá no Raul Gil, lá, que ele faz lá em São Paulo. Aparece pouca gente do Estado, uma ou outra, mas existem milhões, centenas ou até milhões de pessoas com talento no nosso país. Talvez não, já tivemos exemplo disso desde o tempo do rádio mesmo, aqui em Curitiba, da antiga PRB2, que hoje não é mais esse prefixo, é PRB2, Rádio Clube Paranaense, tínhamos auditório, a Rádio Guaracá tinha auditório, né? Souza Moreno tinha um programa. Aí já vai lá na minha infância. Eu era fã de carteirinha do programa do Souza Moreno, da PRB2, do auditório. Quando eu não podia ir na rádio, eu assistia ouvia em casa a rádio, né? Então, não é saudosismo, é real. Real. Hoje é que existe Paraná no conceito nacional? Deixa quieto. Ô prefeito, ô governador. Nosso Estado aí não é só político, nosso Estado é real, nosso Estado existe, nosso povo está aí. Vamos incentivar a nossa cultura. Dá um jeito de que a nossa televisão, nossos políticos, nossos senadores, nossos deputados estaduais, federais,
brigue por um espaço que todo o Brasil merece, não só, né, Paraná, Curitiba, um espaço cultural. A nossa programação individual de cada município e cada estado é muito importante. Para começar, para vocês mesmos políticos, aqui já deixo o recado também, já aproveito. Pergunta para um jovem, uma criança, se ela conhece Paulo Maluf. Vai conhecer, claro, na televisão, volta e meia, ou um Serra, né? Tá, todo mundo conhece, né? Pergunta se conhece um Álvaro Dias, não quero me envolver em política, mas um nome nosso do Paraná. Não. Por quê? Quando sai na televisão, é tudo São Paulo, Rio. Pronto, já falei. Bom, essa é a minha vida, a minha história no rádio e na televisão. Claro que se espremer, sai mais. Mas aí teria que anoitecer. Já anoiteceu. Sou feliz por ter vivido esse tempo. Sou muito feliz de ter vivido essa época. Tem histórias para contar, e tem muito mais, não é só isso. Enquanto que é do mesmo da música. É a mesma coisa da música, né? Eu costumo falar para os meus filhos. Hoje, eu lembro de cantores até do tempo dos meus pais, né? Dos anos 40, eu lembro. As composições, as músicas têm sentido, têm história, têm emoção. Hoje, com a idade que eu estou. Pergunto para eles, você lembra de 10 anos atrás quem vocês idolatravam de cantor? Ele nem lembra de há 10 anos atrás. Então, tem muita coisa hoje que não fica na história, não fica na lembrança, não fica no sentimento. Então, recordar é viver. Aliás, deixa eu fazer um parênteses, embora que talvez ninguém saiba lá de fora, mas é uma rádio também que eu gosto muito. É lá de Santos, São Paulo, é a Rádio Saudade FM. Porque está escrito já no nome, está aí o nome, Saudade. É a rádio de todos os tempos. A música não quer dizer que seja dos anos só do 40. As músicas são eternas, desde que sejam boas. Né? Então, a Saudades, ela tem um porquê. Se o vazio lembra de mais alguma coisa, eu posso acrescentar. Eu não lembro agora do que mais eu posso falar, além de que das minhas interferências na área até que não eram minhas, né, na área artística. Participei muito nas áreas que até que não eram minhas. Né? Isso depois que me deram liberdade de ação. E essa liberdade, por isso, foi méritos ao José Carlos Martins. É isso. É importante que haja essa certa liberdade, com prudência, para que a criatividade surja. E eu, modéstia à parte, a minha criatividade técnica e até funcional, até artística, floriu. Eu acredito, me sinto realizado. Claro que não, vamos dizer, satisfeito. Eu poderia ter continuado produzindo e somando mais de mim para a própria televisão, para o rádio, mas infelizmente as coisas mudam, né? A televisão, a rádio já não é o mesmo, muda e já nós não temos espaço para isso. Mas a minha parte, por isso que eu digo, a minha, eu estou satisfeito, fiz, e o exemplo talvez tenha ficado, alguns podem ter seguido, mas aí está o exemplo. Eu me sinto, posso dizer, realizado no tempo que me foi concedido essa liberdade de ação, de eu poder demonstrar minha capacidade profissional técnica e de criatividade e de condução operacional e tudo mais. Pode ser que surjam mais histórias, mas as outras histórias que possa ter, eu vou procurar escrever dentro das páginas em que eu estou lá do meu amigo Azil Stuparik, na minha página individual. Aliás, a minha narração é muito sucinta. Eu fui muito modesto ali. Eu quero um dia escrever mais sobre mim, né? Então, fica meu depoimento aí para a posteridade.
e espero que não tenha sido por demais chato. Minha contribuição da narrativa para rádio e televisão. Foi muito, é até difícil de escrever, falar a verdade. É muito difícil de escrever com palavras. Está mais na memória, mais nas lembranças mesmo do que a gente vivia. O rádio também era muito importante e continua sendo, mas na época nós vivíamos o rádio. As transmissões, os programas, tinha de tudo, tinha poesia, eu não consigo lembrar, mas eu não consigo lembrar, tinha um dos nossos colegas que dizia poesias na madrugada, mesmo na época em que na Rádio Guairacá, na mesma época em que o Paulo Branco também tinha o horário dele, tinha esse lá que dizia poesias, mas poesias bem apimentadas, e era interessante, legal, entende? Eu lembro, e com saudades. E nós sempre curtimos, nós que estávamos dentro, nós colegas, nos curtimos o trabalho do outro que está do outro lado do vidro, como eu estou agora. Eu estou aqui no aquário, eu estou do lado de cá hoje, o vazio está do lado de lá. Então, eu ficava do lado de lá no rádio também, como ele está hoje. E eu curtia quem estava do outro lado do aquário também, a gente vibrava. Ela gostou. Hoje até nem tem mais isso, acho, né? Hoje é disc jockey, né? O próprio apresentador, ele mesmo aperta os botões, toca CD, DVD, CD, né? Rádio, CD, toca CD, vai tudo no computador. Tá, tem lá suas emoções, mas eu acho que aquele tempo era mais vibrante. Tá aí meu depoimento, coisas novas, não, lembranças novas da época vão surgir, mas eu vou colocar aí no site. Espero que não tenha sido chato, que não tenha sido cansativo, mas espero também que tenham assistido em 2 vezes, 3. Abraço e espero que tenham gostado.